Então, prossigamos. Qual é a definição de casamento? Bem, se a gente procurar lá em Aurélio, a gente vai entender a definição conforme o dicionário está mostrando. Para a sociedade, qual é a definição do casamento? Bem, para a sociedade, é um pedaço de papel assinado por um juiz de direito, duas testemunhas e os cônjuges. Isso é casamento. E para Deus? Para Deus, vai além disso. Aí você pode pensar assim, sim, mas lá no Velho Testamento não tinha papel, não tinha certidão de casamento, mas tinha o sacerdote e tinha o juiz. Moisés muitas vezes fez a parte do juiz e Arão de sumo sacerdote. Então veja que essa parte, né, do direito civil que existe hoje, que não existia antes, é assinado, né? Mas existiam a anuência, né, a bênção do sumo sacerdote e a anuência de um juiz. Então você pode pensar assim, eu vou viver uma união estável. Para que casar se hoje em dia tem união estável? São duas coisas distintas. A gente não vai entrar nesse mérito, porque há muito o que se falar sobre isso. Mas não é a mesma coisa, tá? Embora o casamento para a sociedade seja uma questão de status, seja uma questão de direito civil, né? Seja um compromisso perante os homens, perante Deus, vai além disso. Você está assumindo um compromisso diante da sociedade, um compromisso legal diante da sociedade, e isso vai se estender, claro, em benefícios para você e para os seus filhos, e você está assumindo diante de Deus. Se vocês entendem toda essa questão de uma só carne, se vocês entendem a importância do laço matrimonial, então vocês vão entender por que muitas vezes o ministro da Palavra de Deus, ele se esforça tanto, ele tenta tanto para que um casamento dê certo. Vamos ver. Deus, ele instituiu o casamento com o propósito de glorificação até o fim da vida de um dos cônjuges. Isso eu acredito que nós temos um pensamento unânime, não é verdade? Quando o jovem cristão ele decide, chegou a hora de casar. Então, a gente já entendeu que primeiro ele fez lá no namoro um compromisso com Deus. E agora ele vai assumir um compromisso diante de toda a sociedade, dos homens e de Deus, numa outra esfera. Entendemos isso também, não é verdade? Sendo que muitas pessoas olham para o casamento como uma convenção, algo glamouroso e que eu não preciso fazer muito esforço, sabe? O casamento por si só se arruma. E isso é um grande engano. Por isso que o índice de divórcio está tão alto. Eu peguei uma pesquisa do IBGE que falava que, numa pesquisa que durou 5 anos, foi diagnosticado 75% de pedidos de divórcio. Em 5 anos, é muita coisa. 140 mil em um ano de pedidos de divórcio. E isso não é só entre os não crentes não, tá? Isso também é entre os cristãos. E isso é um dado preocupante, vocês não acham? Pois é. Lá em Mateus, capítulo 19, o versículo de 3 a 8, mostra que os fariseus cercaram Jesus e perguntaram a ele acerca do divórcio, mas a intenção era testá-lo. E para surpresa dos fariseus, Cristo deixou claro que lá no princípio não precisava disso. Mas por que isso aconteceu na época de Moisés e Moisés outorgou, né, esse direito de divórcio mediante adultério?
E ele diz, por causa da dureza do coração do homem. Então, se o homem, lá em Efésios diz, que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Se o homem amasse sua esposa como Cristo amou a igreja, haveria necessidade de divórcio? Não. Então, por causa da dureza do coração é que foi instituído o divórcio. E aí a Bíblia mostra essa, digamos, essa anuência ao divórcio mediante adultério. Aí você me diz assim, sim, Milena, mas e violência doméstica? E essas coisas, como é que se resolve? Olha, nenhum ministro, eu não vou dizer nenhum porque aí eu estou generalizando, mas dificilmente algum ministro da palavra de Deus vai dizer para um casal assim, se separe. Porque, gente, ele entende a quebra da aliança, que não é só com a esposa, que não é só com o marido, é com Deus. Ele entende isso. Então, o papel do ministro é reconciliar, é fazer com que os casais se acertem, se perdoem, que não haja abuso, que não haja violência, que não haja desrespeito. Mas, por conta da dureza do coração do homem, que não quer renunciar, não quer mudar, não quer entender, aí muitas vezes acontece o divórcio. Aí você pode perguntar, mas o divórcio é permitido por Deus? Pense bem comigo. A palavra de Deus não tem dizendo claramente sobre outros motivos que não sejam o adultério. Mas quando você pensa que o divórcio foi dado mediante a dureza do coração do homem, que dureza de coração seria essa? Pense direitinho. Será que a falta de amor? Será que a agressão? Será que o desrespeito? Será que a violência? Será que isso não é dureza de coração? Pensando nisso, a gente tem em mente a permissão de Deus. A palavra diz que não acontece nada sem que Deus não permita. Ah, Milena, você está dizendo que Deus permite o divórcio? A palavra mostra que, nesse caso, né, que Moisés instituiu, foi permitido. E as outras causas? Veja bem, quando um casal chega às vias de fato e procura o pastor para um aconselhamento, na verdade, ou eles querem salvar este casamento, ou eles querem que o pastor diga, faça. E o pastor não vai fazer isso. Eu já conheci um pastor que disse, olha, separa, mas isso é 1 em 1 milhão, que a situação estava assim, insustentável. Por isso que o namoro é tão importante, para que se tenha esse conhecimento. É verdade que muitas coisas só se revelam depois que casa e depois que passa um tempo de casado. É verdade. Pense bem. Será que alguém procurou o pastor quando quis casar-se ou só convidou ele para ser o ministro? Será que você procurou ou pretende procurar o pastor para fazer um curso de noivos? Isso é muito bom, porque isso mostra coisas que às vezes os namorados não estão percebendo, os noivos não estão vendo. E por que você precisa da permissão do pastor quando você quer se divorciar? Aí eu te respondo. Porque no fundo do seu coração você sabe que não é isso que Deus quer. Você pode até ter a permissão. Há ministros e ministros, né? Mas você entende que o princípio do casamento foi para durar para a vida toda. Assim como a aliança que você fez com Deus, que é inquebrável. Mas por conta da dureza do coração, muitos se divorciam. Uma coisa eu sei. Deus, ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Ele quer que os seus filhos sejam felizes. Isso aí eu tenho certeza. Agora, se você deve ou se você não deve divorciar, eu entendo que o papel do ministro seja se esforçar ao máximo, seja fazendo encontro de casais, palestra, aconselhamento, terapia, enfim. O papel dele é fazer a reconciliação. Se você decide se divorciar, eu acredito que seja uma escolha ou uma atitude tomada pelo casal. Porque imagine
que coisa perigosa alguém se meter e dizer assim, se separe. Aí depois você se separa e fala, eu não queria me separar, né? Mas fulaninho me deu tal conselho e eu me separei. Ou você chegar para o casal e dizer assim, você tem que ficar com este homem, você tem que ficar com esta mulher. E a pessoa viver sofrendo. Entende como é difícil? Então eu, particularmente, diria assim, observem, conheçam tudo no namoro e no noivado, para que não chegue ao divórcio. Mas se porventura, lá na frente, decidirem se divorciar, estejam certos do que estão fazendo, de forma que você não culpe ninguém por isso, sabe? Eu acho que isso é uma atitude muito do casal. Enfim, isso é muito polêmico, é pauta para um outro estudo de 2 horas no mínimo. Tem muita coisa a ser discutida, essa questão do divórcio. Bem, o conselho que eu dou para vocês, e aqui é Milena que está dizendo, quando vocês decidirem casar com alguém, tenham em mente o seguinte, eu estou casando porque eu sou feliz e eu quero dividir, eu quero compartilhar minha felicidade com outra pessoa. Nunca case por fuga, tipo, a casa dos meus pais é um inferno, então eu vou casar, vou ter minha vida. Não faça isso, tá? Não case por fuga, não case por interesse, né? Aquele cara tem um carro, aquele cara é bem empregado, né? Ou aquela moça é bem empregada. Não case por interesse. E não case na ilusão de que você vai mudar a pessoa, tá? Não roube o papel do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você. Então a palavra de Deus vem mostrando pra gente, vem norteando desde o namoro até o casamento para que não se chegue ao divórcio, que não é isso que Deus quer para o casal. Então eu espero que essa nossa conversa tenha sido válida, tenha sido boa, espero que ajude vocês. E se vocês precisarem conversar sobre isso, se vocês precisarem, tiver algumas dúvidas e quiser bater um papo, ótimo, é só me procurar e a gente conversa, tá bom? Então, o nosso estudo acaba aqui, tem muita coisa ainda para ser falada, tanto no namoro, quanto no noivado, quanto no casamento e também sobre divórcio, mas se a gente for falar cada ponto desses assuntos, a gente tem que fazer uma vigília, porque vai ficar imenso. Mas se a intenção é você saber como você deve guiar o seu namoro, noivado, casamento, eu te digo, a Bíblia. Os princípios cristãos vão nortear o teu namoro e a tua vida como um todo, mas você tem que estreitar seus laços com Deus. Isso é uma questão de relacionamento. Que Deus abençoe e espero que vocês aproveitem esse estudo, que seja tão bom para vocês quanto foi para mim, tá? Que Deus abençoe. Tchau!